Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para avaliar o que está acontecendo com o clima. Uma condição bastante seca aí para boa parte do país, principalmente nesse momento em que o inverno se aproxima. Amanhã, dia 20, portanto, tem o início oficial do inverno, e a gente tem esse início de inverno com temperaturas um pouco mais elevadas e uma condição de seca, de estiagem mesmo em boa parte do país. E lembra que a gente falou para vocês de uma massa de ar frio que poderia chegar 5 dias depois do início do inverno e que essa massa de ar frio poderia derrubar bem as temperaturas? Houve mudanças nessa situação, nessa condição, e um novo sistema começa a ser monitorado pelo INMET, mas daí para derrubar as temperaturas de forma mais significativa só para o início do mês de julho. A gente vai saber detalhes agora com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Francisco já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Bom, vamos começar com a situação aí da chegada do inverno. Vem aí um inverno oficialmente mais seco e com temperaturas mais amenas, Assis. Dá para dizer isso? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes do Notícia Agrícola. Uma satisfação novamente estar com vocês, conversando aí também com os agricultores, né, para trazer a informação do tempo e clima, que são informações primordiais e serve muito no planejamento aos agricultores. A entrada do inverno vai ser agora de amanhã, né, Alex? Final do dia, amanhã por volta das 20 horas, 20h40. Mesmo assim, a gente vai ver agora a previsão do inverno, em que as temperaturas deverão ainda ficar um pouco, quase assim, dentro da climatologia, como todo na região sul, mas alguns meses a gente vê que tem diferença, né? Esfria mais um pouco para a região sudeste, depois esquenta mais um pouco na região sul. Mesmo assim, isso indica que deve ter várias entradas das massas de ar frio. Porém, em termos de chuva, a gente vai ver que tem algumas diferenças também, em termos da precipitação para a região sul, né? Eu vou chamar aqui esse mapa de climático Tá vendo aí? Estamos vendo. O de cima mostra as chuvas e o de baixo mostra a temperatura. O mapa de cima mostra a chuva, né? A gente tem aqui o mês de julho, previsão das anomalias de chuva para julho no mês de julho na região sul, né? Mostra que tem uma diminuição na chuva do mês de julho para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente a parte oeste e centro do estado, né? Dá uma diminuição na precipitação, já que vinha chovendo bastante, né? Chovendo acima da climatologia nos últimos praticamente 2 meses, agora apresenta uma diminuição. Quando a gente vem para agosto, ele aumenta a precipitação de novo, né? Volta a chover Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, volta a chover um pouco dentro da normalidade, ou um pouco acima da normal. Depois, setembro também volta ainda a persistência de ter uma melhor condição de chuva, né, para a região sul, né? Dá uma diminuição, um pouco, apresenta uma certa anomalia, mas na parte norte e centro do Paraná diminui. Por que diminui? Porque a gente vê que tem na região centro-oeste e sudeste, aqui já tem precipitação, no mês de setembro já começa algumas chuvas, no mês de setembro nessas regiões, né? A gente vê que está dando uma anomalia de 10 a 50 milímetros nessas regiões, ou seja, de chover menos nessas regiões. Se a climatologia chove de 40 a 60 milímetros nessas regiões, ou seja, então é de não chover a climatologia praticamente, né, entre a região sudeste e centro-oeste. As chuvas ficando mais para o mês de outubro mesmo, deve acontecer isso, né? Então a gente está vendo aqui, assim, só para ficar claro, a gente está vendo aí um atraso na chuva, será para setembro, é isso? Porque propriamente dito, ultimamente, nos últimos anos, a chuva não está mais começando quase no mês de setembro aqui, né? Você está mais assegurando as chuvas ficarem mesmo para outubro ou novembro, né? Ou seja, aquelas chuvas que devem acontecer aqui em setembro,
Então, deve acontecer de uma maneira bem Abaixo menor, da média, né? abaixo da média, abaixo da climatologia. Deve acontecer chuva de fraca intensidade, bem abaixo do esperado. E essa condição, ela está presente em parte do Paraná, está quase todo o Essa, estado de São Paulo, Minas Gerais essa inteiro, condição enfim. a gente vê que está na toda a região centro-oeste, praticamente, né, com exceção da parte oeste aqui do Mato Grosso do Sul. Está presente na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, e vai até a parte norte e centro do Paraná. Vai até o norte e centro do Paraná, né? E o próprio Mato Grosso, né? Tá todo aí, o estado inteiro praticamente com. Propriamente todo o Mato Grosso, né, onde já acontece chuvas também aqui no Mato Grosso, né? Aham. Já indica uma redução na precipitação também. Se eu não me engano, o vazio sanitário no Mato Grosso terminando no dia 15 de setembro. Então, teoricamente, o produtor não vai ter condição de iniciar o plantio nesse período. Como é o setembro como um todo aqui indicando, né, possa ser que as chuvas aconteça aqui já para a segunda quinzena de setembro, né? Ah, tem essa Diminuir, possibilidade. apesar de diminuir no volume como um todo durante o mês, né, abaixo da climatologia, possa ser que essas chuvas aconteçam mais também já no segunda quinzena ou final de setembro, né? Mas quando a gente Essa computa o mês inteiro, temos um menor volume de chuva aí, certo? Quando a gente vai para o mês inteiro é que apresenta essa redução da precipitação em relação à climatologia, né? Tá. Isso também tem que ter essa análise também, essa condição. E o Paraná, ali no centro e norte do Paraná também, né? Você vê que no Paraná, no centro e norte, ele dá um sinal, até um sinal mais intenso, né? Já chegando o sinal laranja, ou seja, de uma redução até um pouco maior, né? Apesar que aqui no Paraná a chuva é maior do que para cá, para a região centro-oeste e sudeste, né? O volume da precipitação já é maior para esse mês de setembro. Muito bem. Então já é uma sinalização de que podemos ter chuvas abaixo da média em setembro e que essa condição pode, de alguma forma, atrasar o início do plantio, principalmente para aqueles que têm aí seu início de plantio previsto para logo depois do dia 10, dia 15, certo? Exato. Você vê que aqui no Mato Grosso, a gente tem um sinal também mais intenso, né? Uma redução maior na precipitação, pegando já entre o sul do Pará e o norte do Mato Grosso, né? Ou seja, também mostrando ali uma certa redução um pouco mais significativa, né, na parte norte do Mato Grosso. Muito bem. E quando a gente olha as temperaturas, algum alerta, Assis? Em termos de temperatura, a gente vê que julho ele apresenta uma condição assim de temperatura dentro da normalidade para especialmente Rio Grande do Sul. Tem aqui uma condição de temperatura julho um pouco abaixo do normal, né, entre Minas e a Bahia. Isso significa dizer o seguinte, Alex, essa condição que vem existindo praticamente dos últimos 30 dias, né, em que o frio fica mais tempo estacionário entre o oceano e a região sudeste, ou seja, fazendo com que as temperaturas fiquem mais baixas nessa região, e ele passa mais rápido aqui na região sul, fica mais tempo aqui, como fica mais tempo aqui, em termos de temperatura média, fica mais baixo. Não temperaturas tão baixas, né? Porque como está no oceano e no continente, pega mais advecção de umidade do oceano, fazendo com que as temperaturas não caiam tanto assim a valores muito baixos com condições de geada. Quando a gente vem para agosto, ele normaliza mais, né? Aumenta mais as temperaturas, tanto na região sul como sudeste, mas aí a gente vê que ainda apresenta algumas localidades aqui entre Minas e a Bahia com temperatura um pouquinho abaixo, né? Para setembro volta novamente essa condição para semelhante à de julho aqui, né? A gente vê que tem um abaixamento de temperatura no Rio Grande do Sul, ou seja, as temperaturas abaixo do normal da climatologia, abaixo da média do Rio Grande do Sul, e também abaixo da média entre Minas e a Bahia. Ou seja, a trajetória do frio deve passar de oeste para leste, e mais especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
e vem e fica mais tempo aqui nessa região, como está acontecendo, fazendo com que haja abaixamento das temperaturas mais abaixo da climatologia entre Minas e a Bahia. Não temperaturas de valores baixos para geada, né? Mas uma média, uma temperatura abaixo da média, né? Temperatura abaixo da média porque é onde o frio deve ficar mais dias, ficando mais tempo, né? Mais dias, vamos dizer assim, estacionário ou estacionário, entre a região sudeste com a Bahia. Muito bem. Então, temos essas condições de temperatura e clima. Destaques para setembro, que a gente pode ter uma redução significativa do volume de chuvas, principalmente na região central aqui do país, no sudeste, grande parte do sudeste e também do centro-oeste, e o frio mais intenso concentrado aqui entre Bahia e Minas Gerais no mês de julho, em função de massas de ar frio que ficam ali concentradas, estacionadas em cima desses estados. Certo, Assis? Exato. E aí, Alex, a gente, quando eu estava falando aqui de setembro, né? A gente depois tem que ficar muito atento pela frente, porque talvez seja frio tardio que possa acontecer, né? No mês de setembro. Essa condição aqui das temperaturas pode ser frio tardio no mês de setembro, né? Tá. Apesar que na região sul a gente vê uma melhor condição de chuva aqui no mês de setembro, especialmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, possa ser que seja um frio tardio mais úmido, né? Com frio úmido aqui. E o frio aqui na região sudeste está associado também com essa redução um pouco da chuva abaixo da climatologia para a região sudeste em setembro. Muito bem. Então, um panorama do que pode acontecer nos próximos 3 meses, principalmente considerando de julho para frente, julho, agosto e setembro. Muito bem. Interessante aí, então, as possibilidades. Bom, vamos ver, Assis, o comportamento da chuva nos últimos dias, onde choveu, onde não choveu. Agora me parece que a gente tem aquela característica de clima mais seco mesmo, né, prevalecendo, né, Assis? Exato. Vamos ver agora aqui a condição do mês, dos dias pela frente, como é que fica, né? Vamos voltar aqui à condição aqui, as chuvas ocorridas. Está vendo aí o mapa desses últimos 5 dias acumulado de chuva? Alex? Oi. Oi, Está Assis. vendo esse mapa do... Estamos vendo, estamos vendo. Alex? Tá vendo? Então, a gente vê que, em relação ao que a gente apresentou da última vez, segunda-feira, né? Já houve uma diminuição bem significativa na prestação também aqui na parte norte. Diminui também muito aqui na parte lá da região nordeste, né, com exceção da costa leste aqui, que persiste ainda essas chuvas, né? Na costa leste do nordeste, especialmente toda a zona da mata. E teve uma diminuição bem significativa toda a região sul, né? Teve chuvas ainda mais fracas aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná, mas a gente vê que deu uma diminuição bem significativa na chuva nessa região. A gente teve chuva aqui nos últimos 5 dias, quando a gente estava vendo, chuva de 80 até uns 100 milímetros nessa região, né? Diminuiu bem a precipitação. Uhum. E também diminuiu norte, né? Deu uma boa diminuição na prestação na região norte, Alex. Matopiba, né? Boa parte do Matopiba aí já sem chuva, né, Assis? Também já é parte da climatologia, a estiagem, né? Também diminuiu muito aqui no Matopiba, também a precipitação nessa região, né? Quando a gente vai ver agora como é que está a situação hoje, né? A gente vê que praticamente não tem quase nebulosidade assim, com a ocorrência de chuva bem significativa, o resto da frente fria aqui pegando Rio de Janeiro, Sudeste e Minas, porém somente mais com nebulosidade, né? Essa nebulosidade baixa aqui, formação de nuvens baixa na costa leste do Nordeste e adentrando um pouco para o continente, pegando até o Nordeste de Minas, com condições de chuvas fracas e de maneira isolada, né? Ou então chuvisco, né? Aqui no Nordeste de Minas, chuvas fracas, mas também persistentes chuvas aqui no todo o oeste da Bahia, indo até a costa do Rio Grande do Norte. Para o centro do Brasil, a gente que não tem nada de chuva,
também Matopiba não tem nada de chuva, e também algumas chuvas mais significativas aqui no norte e centro do Amazonas, indo também para o lado de Roraima e noroeste do Pará, onde realmente está acontecendo chuvas mais significativas. Muito bem. Quando a gente olha para os próximos dias, a gente vê que essa condição de estiagem permanece, Assis. Então, vamos aqui para os próximos dias. Por exemplo, aqui a chuva para hoje, decorrer do dia até hoje à noite, tem umas chuvas de maneira mais significativa, como a gente está vendo que vem acontecendo, né? O leste aqui do Nordeste, Bahia, de Alagoas, Sergipe, Paraíba, do Rio Grande do Norte, até Pernambuco também. E chuvas fracas aqui acontecendo no extremo sul do Rio Grande do Sul. Amanhã, a gente vê novamente aqui as chuvas acontecendo no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas de maneira fraca. Tem chuva mais significativa aqui em Roraima e norte do Amazonas, né? Norte e noroeste do Amazonas. A costa leste do Nordeste persiste com chuvas também, mas de maneira um pouco mais fraca. Se a gente for mais para frente aqui, aumenta mais a chuva aqui mas somente no Uruguai, né? Chegando no extremo sul do Rio Grande do Sul, ou seja, o sistema não está indo muito para norte ainda para os próximos dias. Persistência de chuvas aqui no leste do Nordeste, e praticamente todo o Brasil sempre prestando branco sem chuva, né? Sem condições de chuva, né? Então, mais para frente, se a gente for aqui, a estiagem vai se intensificando, então, Assis. para o dia 22, a gente vê que persiste ainda a estiagem, né? Vai intensificando a estiagem, que também faz parte da climatologia, né? E tem o domínio de um ar frio ainda nessa região muito grande, né? Entre a região sudeste e centro-oeste, e também entre a região sul, né? Dominando ainda o resto do ar frio, não com temperaturas muito baixas, nem tampouco temperaturas elevadas, temperaturas relativamente assim média, né? Se a gente for ainda mais um dia pela frente, a gente vê que a chuva ainda persiste, chuvas intensas entre o Uruguai, chegando quase o extremo sul do Rio Grande do Sul. O sistema ainda não está subindo para norte. Todo o Brasil ficando sem chuva. Esse sistema está estacionado lá no Uruguai porque tem algum bloqueio? Impede ele de Bloqueio evoluir? os ventos nos altos níveis, está passando nos altos níveis da atmosfera, em torno de 12 mil metros de altura. Os ventos fortes estão no sentido aqui de oeste para leste, passando em cima da região sul. Aí evita desse sistema subir para norte. E também tem aquela alta pressão aqui que está há vários dias aqui estacionário nessa região, né? Né? Essas duas coisas que haja o sistema ficar estacionário. Muito bem. Bom, Assis, olhando um pouquinho mais a longo prazo, o que vem por aí? Então, quando a gente vem agora a longo prazo, né, naqueles primeiros 4 dias, a gente vê que o sistema não sobe para norte, depois é que vai subir, né? Então, aqui para o chuva de hoje até o dia 26, a gente vê já depois do início do inverno, né? Aí já vem aquele sistema, começa a romper, que está lá no sul, lá no Uruguai, né? Aqueles dias permanecendo lá, ele começa depois a subir para norte, e aí sobe e chega mais ou menos até o Mato Grosso do Sul, chega a São Paulo e dá uma condição de melhorada na precipitação nessas regiões, né? Isso aqui quando, Aí já chove. Assis? Isso mais no decorrer, isso mais lá para o dia 25 em diante, né? Mais ou menos 24, 25, dia 25 ou 26 que deve acontecer isso. Tá. Aí já sobe e acontece chuva mais em toda a região sul, né? Uma chuva mais esparsa, de maneira mais com melhor distribuição na precipitação. A gente vê que grande parte aqui do centro do Brasil ainda permanece tudo uma condição de estiagem, né? E esse sistema vai conseguir avançar, mas chega ali até no máximo Mato Grosso do Sul, né? Ele só chega até o Mato Grosso do Sul e só chega até São Paulo também, né? Aí corre para o oceano. Tá. E vai para o oceano. Tá. E se a gente olha um pouquinho mais adiante, já no começo de julho, né? Verificando o começo de julho, ainda não. Já começo de julho. Então a gente vê aqui já a primeira semana de julho, né? Aí já entra a primeira semana de julho e pega uma melhor condição de chuva também. Aí ele sobe pouca coisa mais para norte, na outra frente fria que deve acontecer, que deve ocorrer.
Aí já pega mais a chuva um pouco aqui, já pegando de maneira mais fraca, pegando sul do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, já pega Rondônia, E é de atrás maneira dessa mais frente fraca. fria que você fez aquele alerta de uma nova massa de ar frio, certo? Atrás dessa frente fria aqui, essa chuva deve ser aqui lá pelo dia 20, final do mês, deve ser mais ou menos pelo final do mês até o dia 1, máximo dia 2. E aí dia 2 para o dia 3, que vem outro ar frio aqui, que deve acontecer de uma maneira mais intensa, e ele está indicando novamente de chegar até a região norte aqui, pegando Mato Grosso e pegar Rondônia, né? E também pegar a região sudeste e sul do Brasil, né? Como ainda tem 15 dias, ele já apresenta de ser um ar frio mais forte. Como ainda tem 15 dias, essa trajetória ainda pode sofrer mudança nessa trajetória e pode sofrer também variação na intensidade desse frio ainda pela frente, né? Mesmo assim, a gente vai ficar acompanhando para ver se realmente ele vai chegar com essas condições um pouco mais intenso. Como aconteceu com aquele que a gente falou que podia chegar a partir do dia 25, certo? O que aconteceu com ele, Assis? Ele enfraqueceu? Então, aquele do dia 25, ele praticamente ele mostrava de chegar mais na região sul, né? E pegar Mato Grosso do Sul. Ele ainda vai pegar um pouco do Mato Grosso do Sul, mas ele vai pegar de maneira mais intensa agora somente aqui no Rio Grande do Sul. Ó. Tá vendo esse mapa? Perdeu força mesmo, então. Ele perdeu força, ele vai baixar bem as temperaturas aqui no Rio Grande do Sul. E o que é que vai acontecer? Como o vento está muito forte aqui nos altos níveis de oeste para leste, ele vai ser empurrado aqui de oeste para leste e vem para o oceano aqui de novo, e ficar entre a região sudeste e o Oceano Atlântico, como tem acontecido, né? Mas daí Ou ele fica seja, na ele não vai altura, ele fica na altura da região sudeste, mas atuando no oceano, é isso? atuando no oceano com a região sudeste, Então evita de cair mais as temperaturas. Tá. Ou Não. seja, ele vai cair mais forte com baixa temperatura Ah, somente no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. aham. Não tem risco de geada então mais, Assis? Não tem risco de geada, não. Pode dar uma geada lá no Rio Grande do Sul, mas de maneira rápida, né? Tá. Mas derruba a temperatura de qualquer jeito, né? Ele derruba as temperaturas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, derruba as temperaturas um pouco também no Paraná. E lá em Minas também? Lá em Minas também ele vai voltar a derrubar as temperaturas, mas fica permanecendo mais ou menos nas temperaturas que aconteceram durante essa semana, né? Tá, Temperatura na faixa permanecendo de 10, 12 graus por aí assim. tá, entendi. Nada muito significativo então. Nada muito significativo. Ou seja, as temperaturas mais ou menos valores médios assim relativamente baixas, né? Não muito baixo, nem tão pouco elevado, né? Então, olha só, dia 25 estava prevista a chegada de uma massa de ar frio. Essa massa de ar frio, como a gente falou, precisava ser observada e conforme foram evoluindo os dias, a gente chega à conclusão de que ela perdeu força. Então, as temperaturas, em vez de caírem em boa parte aí do Brasil, elas devem cair mais intensamente ali no Rio Grande do Sul. E quando essa massa de ar frio for migrando para o oceano, ela deve também diminuir as temperaturas na região sudeste, só que daí de uma forma mais comedida aí, evitando quedas muito drásticas. No entanto, tem uma outra massa de ar frio chegando lá no início de julho. De novo, essa massa de ar frio precisa ser monitorada para a gente entender como é que ela vai evoluir e, pelas indicações que o Assis tem, é uma massa intensa, forte e que pode sim ser aí a primeira grande massa de ar frio do inverno. Mas, de novo, tem que ser monitorada. Certo, Assis? Exato. Você vê que esse aqui, Alex, esse aqui é para o dia 26, né? É o último mapa que a gente tem aqui, o dia 26. Uhum. Ele mostra aqui o avanço da queda de temperatura nesse sentido aqui que está vindo, né? Então ele vai pegar mais de cheio o Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouco, menor intensidade, mas pega também Paraná, sul do Paraná, mas as condições de geada devem ficar mais restritas nessas regiões aqui, porque vai correr para o oceano. Tá. Depois que você falou, o primeiro frio do inverno, né?
deve acontecer na primeira semana de julho, um frio bem intenso, né? E a gente vamos monitorar essa condição para ver se realmente essa trajetória não muda e para ver se realmente não vai cair tanta intensidade desse frio, para ver se realmente acontece. Muito bem. Então vamos ficar monitorando e assim que a gente tiver mais informações, a gente vai atualizando para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Como vocês perceberam, o clima pode mudar, enfim, tem influência de outros sistemas aí que pode mudar a trajetória de uma massa de ar frio, que pode inverter o que acontece com as frentes frias, e isso tudo precisa ser analisado e levado em conta também à medida que vai se aproximando aí do fenômeno. Então, fica esse alerta para você. Primeiro frio intenso, então, que deveria acontecer no dia 25, fica transferido aí para o início do mês de julho e a gente vai acompanhar para ver se realmente ele se intensifica e se realmente justifica um alerta para vocês, tá certo? É isso, né, Assis? É isso, Alex. Beleza, tranquilo. Muito obrigado, viu, Assis? Volto sempre. Obrigado a Semana que vem vocês, a gente Alex, volta também. atualizando aí o clima. Bom final de semana para todos. Obrigado, para você também. Tá aí Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, principalmente de comportamento do clima nos próximos dias. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.